Paz do Senhor. A pessoa está assistindo e fala assim, é tudo organizado. Fala, paz do Senhor, todo mundo está quieto. Falei 10 paz do Senhor já. Nós estamos tratando da graça de Deus e falando das características da graça. A primeira que nós tratamos é que a graça de Deus ela é eterna. Falamos que Deus não toma as providências quando os problemas acontecem. Deus não é apanhado de surpresa. A graça do Senhor fez a eterna provisão para todos os nossos pecados, tá? Então, independente do que os católicos romanos pensam, em que todo domingo ou todo dia tem que se haver um resgate do dia anterior através de uma Eucaristia em qualquer igreja do mundo, tá? Se você for em qualquer igreja católica romana, em qualquer dia da semana, já falei isso para vocês, tem sempre o padre lá em algum horário fazendo a cerimônia da Eucaristia, que é para levar os pecados de todos os fiéis católicos romanos do dia anterior. Então todo dia tem que fazer isso, tá? No nosso caso, cristãos evangélicos, nós entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele levou os pecados nossos anteriores, o nosso aceitar Cristo, o durante e depois, tudo está incluso. É como se você fosse num restaurante, ou você fosse numa colônia de férias, e o cara fala assim, all-in, tudo que você consumir está lá dentro do pacote, refrigerante, almoço e tal, está tudo incluso, refeição, você não paga nada, tá? É desta mesma maneira, todos os pecados nossos, eles já estão provisionados lá na cruz do Calvário. A segunda característica é que a graça, sim? Mas lembrando também que cada pecado gera sua consequência. Claro, não, isso sempre, tá? Pecado, independente de ele ter sido perdoado ou não, ele tem consequências, tá? Consequências, tudo bem? Isso aqui a gente já tratou bastante. Tem uma frase aí que eu vi, né? Falando assim, você até pode fugir de plantar, mas a colheita não tem como fugir. Se você não plantar, você não tem o que comer, essa é a consequência, tá? Segunda característica é a graça, ela é rica. Ela não é algo pobre, não é algo miserável, é algo rico. Quando Paulo fala da graça de Deus, ele a elogia. Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. Quem não leu ainda? Efésios 2. Enquanto você procura, eu quero dar um recado para você. Efésios 2, versos 6 e 7. Felipe e Rayane, semana passada, eles fizeram um pedido para eu transmitir para a igreja, tá? O pedido é o seguinte: a minha filha, eles falando para mim, a minha filha tem que aprender a ser cristã dentro da igreja. Então não ofereça coisas para ela, para entretê-la. Você não tem que dar bolsa, você não tem que dar celular, não tem que deixar ela empurrar a cadeira, nada disso, dar paninho, dar nada. Entendeu? Eles como pais, eles estão pedindo para a igreja que respeite, para que ela possa aprender o mais rápido possível. Se você ficar dando coisas para ela, ela vai sempre achar que se não tiver alguma coisa para entretê-la, ela pode chorar, tá? Então, vou repetir esse pedido à noite, mas você que já está aqui, entenda, tá? Tá, você tem mais idade que ela, mais tamanho que ela, e se você segurar a bolsa, ela não vai levar. Ela vai chorar, como ela veio mexer aqui, e eu falei, não, Helena. Ela olha para mim, ela sabe que eu não vou deixar, e ela não chorou. Ela tentou de novo, eu falei, não, Helena. Agora, se toda vez que você dá, ele é tão bonitinha, já era, tá? Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quem escreveu? Paulo. Para quem? Os Efésios. Igreja de Éfeso. Quem morava em Éfeso eram os Efésios. E ele fala, capítulo 2, versos 6 e 7. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça,
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque tudo que o Senhor faz para nós, Ele é bom. Tá? É o programa que eu deixei rodando, esqueci de tirar o som. Tá? A riqueza que o Senhor tem para nós não é uma riqueza pequena. Ele fala de uma suprema, do máximo de riqueza. Nós, como servos e servas do Senhor, vivemos em suprema riqueza. Pastor, a situação que eu vivo é suprema riqueza? É. Você tem esperança. Se você hoje, na sua dificuldade, grande, maior, pequena ou não, você falecer, você vai estar perante o Altíssimo e você vai viver com Ele toda a eternidade. Entenda que, vírgula, fazer graça com a Helena não é só dar coisa, é também ficar fazendo gestinho, brinquedinho, chamando, entendeu? Deixa ela quieta, no colo da mãe dela, tá? Foi com você mesmo. Há algumas coisas importantes que precisam ser analisadas nesse verso. Vamos dar uma destrinchada nesse versículo. Primeiro, todas as realidades relacionadas à graça de Deus sobre nós estão vinculadas a Cristo Jesus. Não é porque você é bom, porque você é bonita, porque você não rouba, não mata, não adultera, não é porque você paga os seus impostos, não é porque você vem para a igreja. Todas as realidades relacionadas à graça de Deus estão vinculadas a quem? Cristo Jesus. Ele é a nossa âncora. Sem Ele você é um barco à deriva. Você precisa dele para manter você firme dentro da salvação. Pastor, esse versículo que a gente acabou de ler, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já está se referindo àquele futuro que a gente vai estar sentado. Algumas coisas que nós iremos analisar nesses versos. Lembra aquele exercício da... Vai lá. O café está muito forte. Esse texto que você está falando agora, naquele versículo, mesmo que dez todos os seus bens aos pobres e se tiver amor, nada se Tá, então nós temos outro texto paulino que o Ali está citando, falando da supremacia do amor. Se você fizer tudo o que você quiser fazer e não houver amor, não vale nada. Nada. Se você entregar todos os seus bens, se você entregar a sua própria vida, se não tiver amor, não vale nada. Todas as realidades relacionadas à graça de Deus sobre nós estão vinculadas a Cristo Jesus. Não há manifestação da graça para nós fora da obra de Cristo, porque Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. Quando nós olhamos esse versículo, se você olhar o texto tem mais incidências, mas nesse versículo ele fala: e juntamente com eles nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Lê aí. Em Cristo Jesus. Você vê que ele está repetindo. Por que ele está repetindo? Porque tudo ele está associando a pessoa de Cristo. Não é o pastor, não é a obra, não é a igreja, não é nada. É Cristo Jesus. Tá? Segundo, a graça de Deus é a expressão da sua bondade para conosco. Como é que Deus ele mostra que realmente te ama? Agindo. Se você... Como que você demonstra amor? Pensando. Você senta lá, inteiro, fala assim: tadinha da Dina, ela está sofrendo com dores. Nós oramos pela Lourdinha. Como que você manifesta isso? Ligando, orando, visitando, tentando ajudar em alguma forma, seja financeiramente, fisicamente, sei lá, qualquer coisa. Posso fazer uma limpeza na sua casa, qualquer coisa. Quero tirar a dúvida. Então tira. É que é o seguinte, às vezes a gente está sabendo que o outro está passando por um problema, aí você fala, peça a Deus, e você não faz nada, sendo que você é o semelhante de Deus. Você não tem obrigação de ajudar ele? Você não tem obrigação de ajudar ele? Pois é, eu acho que ele tem. Você acha ou você tem certeza? Eu tenho Deus fala para você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Se você estivesse passando necessidade, você queria o quê? Eu queria que o outro... Então é obrigação ou não é obrigação? Pois é. Então é obrigação. A pessoa diz que não se mete nisso, porque a vida do fulano, quer dizer... É a coisa mais fácil que tem. Da família dos outros. Aí eu fico pensando, que tipo de cristianismo é esse? É o nosso cristianismo. Esse é o nosso cristianismo.
Esse é o nosso cristianismo, o cristianismo fuleiro. Porque às vezes as pessoas querem deixar para Deus ajudar o cara. Mas Deus não ajuda através de nós. Até um abraço, até faz um abraço. Mas tem situações, pastor, que a pessoa se vê realmente impotente, porque outro dia aconteceu lá na minha casa de beco, e passou um casal lá brigando, o cara ameaçando, a mulher pedindo socorro. Falei, olha, eu dentro de casa, falei, olha só, o máximo que eu vou poder fazer é ligar para a polícia. Pergunta para você. Eu não vou lá me meter. Dentro do âmbito de 100% das questões que você teve nessa semana, quantas são regra e quantas são exceção nesse exemplo que você me mostrou? Isso é o quê? Eu estou falando da regra. É claro que não, queridilene. O cara está lá, entendeu? A menos que nenhuma, até numa agressão você tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma mulher, entendeu? Um cara está agredindo uma mulher violentamente. A nossa obrigação é interferir, em especial num risco de vida como esse. Mas você imagina, por exemplo, o Gabriel discutindo com a Larissa, com esse porte dele, e a Maria dos Reis tentando interferir. Tá? Então tem que ver regra e exceção. Então, se sou eu na jogada, eu tenho que interferir, eu tenho obrigação de interferir. Regras e exceções. É por isso que o Espírito Santo nos dá seguimento. O problema é que a gente trata a regra como exceção e a exceção como regra. Eu tenho certeza absoluta que de 100% das ações que você poderia ter abençoado vidas, você, eu, qualquer um, essa faria parte de 1 em 1000. E você não ajudou nem nas 1000, nenhuma. Tá? Regra, tá? Tem uma pessoa... Eu não vou tratar de casos pontuais não, senão a gente não avança, tá? Só... Não tô sendo grosseiro não, pelo amor de Deus, tá? É que eu não posso, senão cada um vai ter uma situação pontual e a gente não sai. Aí, mas e o caso? E o cara? E o Zé Dirceu? E não sei o que? Não, aí não dá. Tá? Eu vou só falar, só esse negócio. Que assim, tem uma pessoa assim, que eu conheço assim, no meu convívio, só que ela pensa diferente. Assim, que ela acha que essa questão de médicos, consultar em médicos, hoje, esse costume de consultar em médico é a incredulidade do povo de Deus. Porque a pessoa acha assim, tá sentindo alguma coisa? Então, Deus vai me curar sem remédio e sem médico. Também a questão de juízes, né? Acho que o crente não tem que entrar na justiça, né? Não vou entrar nesse mérito, Denise, desculpa. Não posso entrar nesse mérito seu. Você tratou duas situações complexas, entendeu? Em que eu vou ter que gastar pelo menos 1 hora para a gente tratar pelo menos uma parte das coisas. Não posso entrar nessa. Só uma outra coisa, assim, aí, por exemplo, eu estava com prejuízo com uma padaria. Denise, eu não vou tratar de casos particulares. Tá bom. Tá? Depois a gente trata de casos específicos. Tá? A graça de Deus é abundante, pois fala dessa suprema riqueza da sua graça. A graça, ela é manifesta em sua suprema riqueza de 2 formas. Primeiro, quando ela nos ressuscita com Cristo. Então nesse versículo ele está mostrando qual é a suprema riqueza, uma possibilidade de você olhar. Você deveria morrer e você é ressuscitado com o Filho de Deus. Isso é uma demonstração da suprema riqueza. Essa primeira manifestação da riqueza da sua graça tem a ver com a regeneração. O meu espírito sem Cristo está morto. Quando ele entra na nossa vida, nosso espírito passa a ter vida, tá? É uma regeneração, alguma coisa que estava destruída, desmantelada, ela passa a ter vida. São 2 termos equivalentes e significam que estávamos mortos em delitos e pecados e que Deus nos deu vida. Nós já lemos Efésios capítulo 2, verso 1 e 5. A graça de Deus é a riqueza do poder de Deus que concede vida aos cristãos que estão mortos, apenas aqueles que são filhos. Não é para todo mundo. Essa é uma tarefa especificamente divina, que revela a imensa riqueza da sua graça. Não depende de mim, não depende de você, não depende da figura de um sacerdote, não depende de você ter a Bíblia na mão, não depende de nada disso. Depende de um fator divino de Deus. Deus, ele determinou e cabe a ele direcionar você para uma situação que você se encaixe dentro da condição que ele quer. Ele vai direcionar, entendeu? Ele vai colocando aqui e tal, levanta pessoas para que em algum momento o Espírito Santo possa tocar. É a atribuição dele. Nossa função, como a Edilene falou, como a Cláudia falou, a nossa obrigação é o quê? Agir. A nossa função é falar, pregar.
E eu vou falar bastante hoje à noite. Se você puder vir, vem hoje à noite. Eu vou falar exatamente sobre esse contexto, entendeu? Que fala sobre esse conceito que a gente acha que tem uma obrigação de falar ou de converter as pessoas, e não tem nada a ver com isso. Nós temos a obrigação de falar. Quem faz a obra é o Senhor. A manifestação da graça de Deus é a obrigação dele, não é minha. Eu não tenho capacidade de fazer ninguém se converter. Tá? O que eu tenho que fazer é falar, dar o exemplo, convidar para vir para a igreja. Todas essas ações são minhas como humanas, mas quem realmente convence ou condena é o Senhor. Tá? Essa é uma tarefa singularmente divina, que revela a imensa riqueza da sua graça, pois pressupõe pessoas indignas que estão impossibilitadas de fazerem quaisquer coisas por si mesmas, pois estão mortas. É aquele exemplo que eu já dei para algumas pessoas. Se você vai num velório, você vai ver a pessoa morta lá, e aí a pessoa começa: ai, por que você morreu? Por que você foi embora? Que saudade. Nunca o cara vai levantar. Pode levantar porque Deus é poderoso, mas na regra o cara não levanta. E aí o que ele faz? Por que ele não levanta? Porque ele está morto. Enquanto não ocorrer algo sobrenatural da parte de Deus, e é tão singular, é tão específico, que não é Jesus, não é o Espírito Santo, é Deus. Deus, ele antes da fundação do mundo, ele falou assim: é fulano. Ele usa instrumentos, quem? A morte de Cristo, e ele usa o Espírito Santo para o despertar e para o regenerar, mas é ele que determinou, é singular, é dele, não é a obrigação de outro ser, de outra pessoa. Colossenses 3:1. Apóstolo Paulo falando com a igreja de Colossos. Calma um pouquinho, só um minutinho, por favor. Deixa o povo achar. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Três, 1. Segura aí que a Edilene vai ler. Pode ler, Edilene, por gentileza? Voz de muitas águas. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa voz com uma farda, hein? Oxi! Se você não sabe, Edilene era uma oficial, uma patente bem lá em cima, entendeu? Voava só com caças e MiGs, entendeu? Não, tô brincando. E dou a vida pela pátria. Dê a vida por Cristo. Tá? Também. Não é também. Principalmente. Inverte. Inverte. Tá? Colossenses 3:1. Portanto, o apóstolo Paulo falando com a igreja de Colossos, portanto, se fostes. O que ele está querendo dizer aí? Ele está colocando se é uma condição em que ele fala: se uma pessoa ela é ressuscitada, é salva, ela tem que agir de maneira diferente. É isso que ele está confrontando as pessoas. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, o que você tem que fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não tem como você dizer que você é salvo e continuar vivendo na vida da Macarena. Não dá. Ou é Cristo ou é mundo. Não dá para viver dos dois lados. Se você quer viver de um lado, viva. Quer viver do outro, viva. Elias chega junto de Israel e fala assim: vocês querem servir a Baal? Sirvam. Querem servir a Deus? Sirvam. Mas você não pode ficar de um lado e do outro. Um do lado do outro não existe. Não existe cristão café com leite. Você pode continuar errando, pecando, uma vida bagunçada, desgraceira, mas você está caminhando em direção ao alvo. Mesmo que você esteja na lama ali, ó, não ando nada, mas eu estou fazendo força. Entendeu? Pastor, mas nesse que ele acabou de ler, esse ciclo, né? Ele está querendo dizer assim, falando que vocês não são, não. Para eles isso? Não, ele está criando o que eu acabei de explicar. Ele está falando, ele está criando uma situação em que ele fala: tenho vida no mundo e tenho a vida de Deus. Se você é realmente ressuscitado, você tem que viver a vida de Deus e não ficar aqui. Porque o apóstolo Paulo via os cristãos dentro da igreja lá de Colossos,
tu me amas, ao único que é digno de receber, aquele clima angelical. Aí saía, entendeu? O cara tava andando com a carroça lá, cortava ele xingava, entendeu? Entendeu? Era para parar no cruzamento para a pessoa passar, tô com pressa, entendeu? Primeira condição, quando ela nos ressuscita com Cristo, a graça. Segundo, quando a graça nos coloca nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E esses lugares celestiais também têm dois significados. Primeiro, quando ele fala que a graça nos coloca nos lugares celestiais, ele está falando que nós começamos a participar do quê? Guerra espiritual. Porque antes você estava morto. O diabo não está nem aí para você. Você já é dele. Quando você ressuscita, o que acontece? O que era uma foto 3x4 do seu inferno, ela vira o quê? Um outdoor. Entendeu? Nós temos que matar aquele. E quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais o seu pôster vai crescendo. Aí o pecador vai dizer, então vou estudar menos. Aí estuda menos. Aí acontece o quê? A sua foto ela vai diminuindo como não salvo. E aí fica 3x4. Aí quando chegar no dia do Senhor, no dia do juízo do Senhor, ele fala: olha, eu não te conheço. Você não estudou nada, não conheceu, não passou por lutas, mas em vez de passar 70 anos de sofrimento, 80 anos de sofrimento na vida, na eterna, você vai passar a eternidade lá no caldeirão, junto com o bodão do seu lado, porque ele não vai estar te cutucando, ele vai estar do lado seu, entendeu? E Deus pode até preparar para você uma casa no inferno pro lado de Satanás. Entendeu? Aí o teu caso é pecado, né? Para ser bem claro, a palavra de Deus diz que omissão é pecado, ou seja, se você sabe fazer o bem e você não faz, você está pecando. Se você sabe que tem que buscar a palavra de Deus e ter uma mudança de vida, claro que a gente sabe que é Deus que age, Deus que age na vida da gente, mas tem a nossa parte, né? A santificação, como o senhor falou, é progressiva, é uma caminhada. Você viu como a escola bíblica é interessante, né? Tem tanto uma versão bíblica, como a Cláudia falou, e tanto uma versão piada. Não, mas tá certo. Oxe, eu não estou falando mal, estou falando bem. Entendeu? Estou falando bem. Estou falando bem. Entenda que todos nós estamos aqui para aprender. Entendeu? O Espírito Santo ele não fala somente comigo. Se assim fosse, eu estava no céu. Não, eu descia só para o culto. Não. Mas nessa questão que você está falando, deu o exemplo da foto e tal, o diabo, ele sabe dessa verdade da eleição, porque não adianta ele fazer tudo que ele fizer para tentar desviar os servos de Deus, ele é eleito. Não sei se o diabo sabe. Você não vai bater o papo com ele. Não é esse. A Bíblia não diz isso. Simplesmente o que se fala de Satanás é que ele era o querubim da guarda ungido. Ele agia, ele tinha um acesso privilegiado ao Senhor. Não, porque a palavra de Deus fala que quem tem só o total conhecimento é Deus, ele não é Deus. Não, ela está falando da teologia entendeu? Mas sabendo não é ele vai tentar. Porque algumas verdades, quando ele foi para o inferno, como ele conviveu com Deus, algumas verdades ele sabe, né? Mas a da eleição... Não, independente dele ter convivido no céu e ouvido ou não, na terra ele ouviu. Ele estava junto de homens e mulheres de Deus e ele está ouvindo o que nós estamos falando. Ele não é onisciente, onipresente, mas as hordas celestiais malignas, elas têm acesso ao conhecimento e usa isso de uma forma contrária. Se você vê que uma coisa já é certa, para que você vai tentar? Então, se ele souber dessa questão da eleição... Então você está dizendo para mim, se você sabe uma coisa como certa, não tem sentido ele lutar contra, é isso? É isso? E por que você, sabendo que como salvo você tem que viver como serva de Deus, você não vive? Não, mas assim... Ué, mas aí é a mesma coisa. Ele já sabe da eleição, e sabe da eleição, que não vai adiantar ele fazer... Ele não sabe quem é. Não, eu estou falando assim, se ele sabe da eleição, se ele sabe da eleição, então assim... Querido, eu não sei se ele sabe ou não sabe da eleição. Não, pastor. Eu não sei, ué. Nós estamos criando suposições em cima de hipóteses, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não, eu estou contando a possibilidade. Então, a possibilidade que eu não sei. Não sei, não estou pedindo para você me afirmar, mas eu estou assim, só contando a possibilidade. Mas aonde a gente vai chegar nessa discussão? É isso que eu quero saber. Só assim, só para... Se ele soubesse da eleição, para que ficar tentando desviar os servos de Deus? Não sei, É querido. uma coisa derrotada já, entendeu? Não sei. Pastor, o exemplo de Faraó,
que Deus endureceu o coração de Faraó e ele mandou as pragas para quebrar todos os demônios, como o Senhor explicou. Muitas coisas a gente não entende, mas o que pode acontecer é que no futuro você vai saber, eu passei por aquilo, mas foi por esse motivo. Pergunta, uma pergunta pertinente. Por que o Wallace está dando tanto exemplo de Êxodo? Meditando. Por que você não dá exemplo? Porque você não? Você tem que ler, tá? Por que a Claudinha ela traz exemplos? Porque ela lê. E se você não dá exemplo é porque você não lê. Então você tem que ler. Voltando, tá? Quando a graça nos coloca nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós podemos ter dois significados. O primeiro, a partir do momento em que você é um eleito, você é um salvo, você entra em guerra. Não porque você vai perder a sua salvação, você vai conquistar. Mas é porque a função de Satanás é o quê? Continuar nos tentando, atrapalhando. Ele quer roubar dentro do possível toda a glória que é de Deus. Ele faz isso, mesmo sabendo que ele vai padecer no inferno. Volto a dizer, quem está controlando o inferno não é Satanás, não é demônio, mas é Deus. Não vai ter a figura de Satanás com um garfinho cutucando você, pelo contrário, ele vai ser cutucado, tá? Satanás ele faz parte de um juízo divino e não é alguém que orquestra e domina e manda, tá? Pastor Paulo, o senhor falou que aqui começa uma guerra, uma luta. Eu vivi durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, dizendo ser cristão, mas eu nunca entrei num conflito, numa briga igual eu tenho entrado ultimamente. Por exemplo, eu dizia ser cristão, mas eu era um dos caras que o senhor conhece, que era mais corredor no trânsito. Mas muito mesmo, e mentia, e fazia... Acelera. Dizendo ser cristão, mentia, fazia tudo quanto era de errado. Depois de um certo tempo, quando eu descobri a reforma, até a velocidade eu não consigo mais andar além da velocidade. Eu posso dizer que isso é uma guerra que fica me... Carne e sangue. O apóstolo Paulo a Gálatas diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é entre nós com as vontades, com os nossos desejos, as ordens malignas, o mundo, todo mundo tentando, e você tentando fazer o quê? Segurar a sua vontade em detrimento do que Deus ordena. Isso é guerra. Igual seja menor, seja maior. Igual mentir, pastor. Não tinha um mentiroso maior do que ele. Ele sabia quando ele estava falando a verdade. Eu contava uma mentira tão bem contada que eu acreditava. Sem brincadeira, eu estou falando bem sério. Acelera. E hoje, quando vem qualquer coisinha que eu tenho que distorcer a verdade, eu já não dou conta, porque bastante aquilo ali eu tenho que falar a verdade. Efésios 6,12. Efésios 6,12. Irmão Cláudio, Efésios 6,12. Voz de tenor, hein? Efésios 6:12. Vai lá, musiquinha, Wallace. Ixi, gravou ali. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, Tá certo. contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando nós entramos nesses lugares celestiais em Cristo Jesus, nós começamos uma guerra, tá? Começamos uma guerra mais acirrada, tá? Segundo aspecto dos lugares celestiais em Cristo Jesus, a esfera sobre a qual Cristo reina, o lugar das coisas santas. Quando Deus nos ressuscita, Ele nos eleva para os lugares celestiais, que são os lugares nos quais a graça de Deus reina de forma supremamente rica, e nos quais a esfera da pecaminosidade não possui domínio sobre nós, que é os exemplos que já foram dados. O André deu 2. Você consegue dizer não para aquilo que era tão certo para você, tão tranquilo, você fala não, tá?
Fomos libertos do domínio das trevas, não das trevas, do domínio das trevas. O mundo, a sua vontade, a sua carne e Satanás fica ali, ó. E você fala, não, 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 não. Por que você faz isso? Porque sobre a sua vida tem a graça de Deus, tá? Não estamos mais sob o domínio de Satanás, mas sob o domínio de Deus. Porque antes nós estávamos sob o domínio de Satanás, nós éramos como inimigos de Deus. Deus olhava para nós como inimigos. Essa expressão, entretanto, não significa que iremos localmente para os lugares celestiais. Não é que você vai estar aqui, subiu. Não, no momento específico, quando nós morrermos ou quando Cristo voltar, passado o juízo, tal, Apocalipse, aí vai chegar um tempo em que nós vamos habitar. Mas o nosso local já está reservado. É como quando você vai para o cinema e você já compra o local. Você vai para o avião, você vai lá e compra a passagem. O seu local, se não for para a Avianca, entendeu? Se não for na Avianca, teu local está reservado. Você vai chegar lá, não vai ter ninguém sentado no teu local. Vai estar reservadinho para você. O verbo grego que é traduzido como nos fez assentar indica um tempo passado e concretizado. Deus já nos colocou nessa posição gloriosa juntamente com Cristo, nessa condição que eu falei. É um lugar reservado, não há como ninguém tomar. Não, agora não é mais a dos reis que ela perdeu o direito. Não. A suprema riqueza da sua graça precisa ser conhecida e experimentada por todos nós, a fim de que nós possamos, a cada dia que passa, buscar as coisas lá do alto, as coisas celestes que combinam com aquele que já vive. Como funciona? Você já aceitou Cristo, você já tem o nome do Senhor, a marca do Senhor sobre a sua vida. Cabe a você, durante toda a sua vida, buscar o quê? Santificação, mudança, transformação. Para ser salvo, porque você é salvo, porque você já tem sobre a sua vida a graça. Então você vai se deparar com uma série de situações em que você tem que parar para pensar. Gabriel, ele me trouxe uma situação no finalzinho da semana passada, e aí nós falamos assim, eu falei assim, olha, vai buscar a direção do Senhor, separa um tempo. O problema é que nós temos tanta correria, parece que o tempo está correndo, e a gente acha que não. Então aquela história, eu preciso comprar um carro, aí o vendedor liga para você e fala, a oportunidade é única e é agora. Se você não pagar agora, se você não der entrada agora, já perdeu. Perdi. Não, mas não é possível. Perdeu. Nós não paramos para falar, Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou falar. Por que eu não comecei um novo tema? Eu estou inclinado no meu coração a falar sobre o Sermão do Monte, mas eu não tenho ainda uma direção de Deus, se eu vou para isso ou por aquilo. Por quê? Porque eu sou simplesmente um servo do Senhor. Ele sabe o que as pessoas precisam ouvir ou não. Abacuque é a segunda vez que a gente trata de Abacuque. Talvez você nem lembre, no começo da igreja, entendeu? Nós já tratamos de Abacuque. Foi um estudo totalmente novo, totalmente revigorado, muito mais longo, muito mais profundo, mas o Senhor, ele tem que direcionar. O que acontece é que nós achamos que nós temos que tomar decisão corrida. Por isso que as decisões são tomadas de uma maneira errada. A suprema riqueza da sua graça precisa ser conhecida e experimentada por todos nós. Como que nós vamos experimentar isso se a gente não lê? Se a gente não tem tempo na presença do Senhor para saber o que o Senhor deseja? Então ore, busque, consulte pessoas que sejam fiéis ao Senhor, que você acha que sejam fiéis. Peça para que as pessoas orem. Para o quê? Você coloque os assuntos que são realmente importantes na presença do Senhor, para que Ele possa te ajudar a que você tome a decisão mais correta possível. Esse é o nosso agir. Mas o que a gente faz? A gente toma as decisões de uma forma atropelada. Deus ele fala com todos assim, para as respostas que a pessoa está precisando, ele responde para todos da mesma forma assim, as decisões, ou com cada um ele trata de uma forma? Porque você me responda. Eu tenho confirmação de uma coisa que eu estou precisando de tomar decisão. Vai ser, tipo, Deus usa a palavra. Qual é a regra, Menízia? Qual que é a regra? Menízia, qual é a regra de Deus falar? Qualquer outra forma é o quê? Assim, termino, será que eu tenho esse emprego? Não vai ter assim, aceita esse emprego. Então tem horas que a gente não tem essas respostas assim na Bíblia. Querida, aí você tem que entender que a Bíblia, ela é um livro de contexto geral.
Para você ter um melhor entendimento, você tem que ter lido a Bíblia inteira. Primeira coisa. Não é ler um versículo aqui, um salmo ali, não é esse o objetivo. A Bíblia tem que ser lida no contexto inteiro. Você fala, eu preciso de um emprego. É aqui que eu tenho que trabalhar? Não está escrito na Bíblia, Menísia, aparece aqui, não, mas está lá. A pessoa ela é digna do seu salário. Isso é uma coisa, primeiro. Segundo, você precisa sustentar. O lugar é um lugar que é cristão, é um lugar que o ambiente dele é um lugar que vai fazer com que você haja de uma forma mais cristã ou menos cristã. Vai comer o seu dia do Senhor, vai evitar que você vá para a casa dele, que você tenha tempo de comer. São todos elementos que você tem que trabalhar. Tem um pastor amigo meu que estava passando uma dificuldade e a esposa decidiu ir trabalhar. Ele falou, vai, trabalha por um tempo até que a gente alinha nossa vida. Aí a mulher foi trabalhar, era um trabalho que exigia que ela trabalhasse 12 horas por dia, e ela ia ter que chegar meia-noite numa parada erma, em que poderia ter um monte de coisa e era longe da casa dela. Precisa a Bíblia dizer fulano de tal? Não. Todo o contexto já está mostrando. Se ela não via, o marido como sacerdote olhou para ela e falou assim, nós não estamos passando fome, então vamos parar, você para de trabalhar, nem começa, porque eu quero cuidar de você. Não, mas o dinheiro não importa. Ele como homem foi um instrumento do Senhor a ser utilizado dessa forma. A palavra do Sebastião IV, eu acho, os sensores espirituais, né? Que Deus fala, né? Ele fala mais ou menos, acho que é isso, os sensores espirituais. Claudinha? Não, pastor, só ia dar um exemplo sobre isso. Meu irmão que mora em Santa Catarina, ele está desempregado, né, já tem tempo, ele atendeu um anúncio, né, de trabalho e foi. Quando ele chegou no local, que era na praia, né, ele mora num contexto de praia, aí ele viu que era uma praia de nudismo, assim, de cara que ele já viu, ele já chegou e falou, desculpe, mas aqui não é meu lugar, né, ele como cristão, viu realmente aqui não é o lugar, como o senhor falou, não é um ambiente propício, ele, mesmo desempregado, tendo as dificuldades dele, eu assim, eu agradeço a Deus porque o Espírito Santo tocou no coração dele, ele não está congregando, mas assim, tocou no coração e ele saiu. Então, como o senhor falou, são coisas que a palavra não vai falar com clareza, mas a gente tem que ter esse bom senso e pedir a Deus. Às vezes fala com clareza, às vezes não. Às vezes fala com clareza, como eu falo assim, que ela quer saber, eu vou para esse emprego? Mas a regra sempre é a palavra de Deus. A regra sempre é a palavra de Deus. Sempre, sempre. Garanto que se você tiver uma vida de comunhão com o Senhor, dificilmente você vai entrar numa roubada ou vai tomar uma decisão errada. Tá? Dificilmente. Pode ser que o Senhor permita? Pode ser, mas não é a regra, é a exceção. Casos como Daniel, José do Egito, Elias e outros são exceções dentro de uma regra. Cuidado, senão você acha que você sempre tem que sofrer. Não é assim. A regra é o que? Nós trabalhamos dentro de um contexto do que Deus está pedindo, nós somos fiéis ao Senhor, tentamos agir em benefício do próximo. O que acontece em regra? Você vai ter uma vida tranquila e abençoada. Pode ter exceção? Pode. A sua doença é uma exceção? Nem sempre. Pode ser para abençoar alguém. Você passa por uma enfermidade tremenda, uma luta tremenda, para que você possa ser bênção na vida de uma pessoa. E aí é o amor numa medida maior, que é você sofrendo em prol do outro, que foi o que Cristo fez. Agora, para você entender isso, aí é outros 500. O problema é que o nosso imediatismo não deixa com que a gente acredite e confie que Deus vai responder, que Deus vai falar pra gente. Acaba, não, eu acho que é isso mesmo, eu vou lá e faço, vai ser bom pra mim. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo primeiro tempo de estudo, na graça do Senhor. Agradecemos porque Tu falas conosco, nos abençoa. Que nós possamos cada vez mais, Pai, ouvir a Tua voz. Que possamos, Pai querido, nos dobrar, nos curvar ao Teu querer, Pai. Quebra, Pai querido, a nossa dura cerviz, para que nós possamos aceitar as coisas que provêm do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.